Saudações, amigos e amigas, eu sou o Wellison Silva e chego agora com mais uma edição do Quarta Categoria, a 199 para quem acompanha esse podcast desde 2020, falando sobre a Série D do Campeonato Brasileiro e que agora também tem exibição no canal Nosso Futebol. E eu começo por aqui pedindo para que você que nos assiste ou que está nos escutando, que siga a gente no @pcategoria, tanto no Instagram quanto no X, o antigo Twitter. Compartilhe nossos episódios, se inscreva no nosso canal do YouTube, né, no podcast Quarta Categoria. Deixe o like nos episódios se estiver acompanhando por lá, porque isso ajuda a gente bastante a divulgar o nosso trabalho para cada vez mais pessoas que buscam aí conteúdo de qualidade sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que vai chegando na sua parte final. Porque agora o bicho começou a pegar, porque foram realizados os jogos de ida do mata-mata do acesso, e mesmo no confronto com o placar mais elástico, um gol do time derrotado deixa a disputa ainda aberta para esse jogo de volta. Felipe Augusto, bem-vindo ao Quarta Categoria. O que é que você aí destaca dessas partidas decisivas desse último fim de semana na Série D do Campeonato Brasileiro? Saudações, Edson e Marcos, todos e todas nos escutam e nos assistem para o nosso futebol também. Destacar, né, a vitória do Maringá, o único visitante que venceu nessa partida de ida das quartas de final, e destacar também Iguatu e Anápolis, né? Anápolis e Iguatu, melhor dizendo, né? O jogo que o Anápolis dominou a partida, mas acabou com o empate, foi o que sacramentou o resultado final. Quem também está por aqui é o Marcos Barcelos e vai trazer o detalhe principal que ele viu aí nessas partidas de ida desse mata-mata do acesso. Saudações, Marcos. Olá, Ellison, olá, Felipe, olá, amigas e amigos, ouvintes e espectadores do Quarta Categoria, para você que acompanha a gente no canal Nosso Futebol. Então, meu destaque vai para o grande equilíbrio que tivemos nos 4 duelos, até mesmo em Itabaiana e 13. Em algum momento, ali o Itabaiana dominou a partida, mas depois o 13 poderia até ter descontado o placar, né? Poderia ter levado uma desvantagem menor, ainda menor, para o jogo de volta. E em um certo momento teve equilíbrio nesse jogo também. Eu acredito que o jogo da volta também vai ser muito equilibrado. Pode ser que temos aí alerta de pênaltis mais adiante. E os outros 3 jogos também de muito equilíbrio. E então tá tudo em aberto nessas quartas de final da Série D 2024. Pois é, o bicho está pegando agora na Série D. No próximo fim de semana vamos conhecer os 4 clubes que vão conseguir o acesso para a terceira divisão de 2025. Mas antes da gente começar a tratar jogo por jogo, a gente vai para aquela nossa tradicional vinhetinha e a gente volta aí com o Quarta Categoria. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Pois é, já estamos de volta por aqui com essa edição 129 do Quarta Categoria para falar das partidas de ida das quartas de final da Série D, o mata-mata do acesso. E a gente também vai trazer um pouquinho na parte final do programa sobre quem vem para cá no ano que vem, porque a gente também a definição dos 4 rebaixados que saíram da Série C do Campeonato Brasileiro, que teve sua 19ª e última rodada da primeira fase, realizada também no último fim de semana. Mas vamos começar com o nosso mata-mata do acesso, primeiro pelo primeiro jogo do fim de semana. No sábado, a Inter de Limeira recebeu o Maringá, no interior de São Paulo, e o time paranaense marcou logo cedo, ainda no primeiro tempo, o gol da vitória com o Robertinho. Agora o Maringá depende apenas de um empate no Willie Davis às 6h30 do próximo domingo, 6h30 da tarde, da noite do próximo domingo, para quem preferir, para carimbar a vaga na Série C do ano que vem, Felipe. Pois é, única vitória que tivemos de visitante nesses jogos de ida. O Maringá foi muito bem na partida, conseguiu fazer 1-0 com o Robertinho. Logo depois, a Inter de Limeira teve a melhor chance da partida para empatar, com 2 bolas na trave, que a gente vai ver na sequência. O Maringá realmente se mostrou muito forte fora de casa. É a terceira partida seguida que vence fora de casa no mata-mata, né? Esses os 3 jogos que teve nessa fase de 2 jogos. Não tomou gol dessa vez, o Maringá vinha sofrendo, né? Vencia, mas somava gols. Dessa vez venceu por placar mínimo, né?
não tem a mesma vantagem que teve contra o Novo Hamburgo e também contra a Portuguesa lá atrás, mas é uma vantagem, né? Ainda mais que a zaga foi muito bem. Só no final do segundo tempo, né, que a Inter de Limeira atacou, né, pressionou bem, o Maringá conseguiu suportar muito bem com a vantagem. Teve a chance de fazer até 2-1 ou 2-0, porque a Inter perdeu gols também, mas não foi uma retranca, né? Só no final mesmo que a Inter de Limeira se lançou ao ataque para tentar o empate, que daí o Maringá se retraiu um pouco, mas também não sofreu tanto assim. E leva uma vantagem muito boa, né, para Maringá, para tentar conquistar esse acesso. O Paraná tem apenas 2 acessos na Série D, então o Maringá pode ser o terceiro, e o Inter de Limeira precisa de um gol apenas, né, digamos, para pênaltis, né, não tomar, claro. Né. O Maringá tem essa questão para resolver, né, jogos em casa toma gols em alguns jogos, o mata-mata foi assim, e agora vai ter que, se não tomar gols, sobe, né, mas a vocação da equipe é ofensiva, mesmo que já seja em bolas mais. Não seja com a posse de bola, seja um time muito mais vertical para tentar fazer os gols, mas a vantagem é muito boa e Maringá vem para o Willie Davis, né, digamos, para tentar esse acesso, que é o grande planejamento da equipe na temporada, né? Além de fazer boas vitórias, a prioridade é subir para a Série C. A Inter de Limeira está muito viva ainda, né? Isso também não pode ser negado. Também é um time que entrou com esse pensamento de Série C, cambaleou um pouco, mas conseguiu chegar na fase final e vai para Maringá tentando fazer esse 1-0 para depois pensar em 2-0, mas claro, também pensando na defesa também para não se prejudicar. Em relação aos confrontos que o Maringá teve contra Novo Hamburgo na segunda fase, contra a Portuguesa na fase seguinte, né? O que se esperava da Inter de Limeira é que, por já conhecer o adversário melhor, pudesse trazer armas distintas em relação aos adversários que foram eliminados com certa facilidade, né? Ainda não dá para dizer que a Inter está fora, né? E nem que a vitória do Maringá foi fácil. O Maringá teve bastante dificuldade contra a Inter de Limeira. É o adversário mais difícil até então do Maringá neste mata-mata. Dá para ver até pelos resultados que o Maringá conquistou contra as equipes anteriores que enfrentou, né? Embora tenha sofrido gols, né? Mas teve muita facilidade para construir as suas classificações até então. E a Inter de Limeira tem essa missão agora de vencer fora de casa, o que é muito difícil, sim. Mas, se a gente for olhar o histórico da Inter de Limeira neste mata-mata de Série D, a Inter já mostrou que é possível vencer de duas formas. Já venceu por um placar mínimo fora de casa, diante de um adversário que era o favorito, isso foi na fase anterior, contra o Nova Iguaçu, e uma fase antes dessa, conseguiu vencer nos pênaltis. Então, se conseguiu o resultado que fez contra o Nova Iguaçu e também o resultado que fez contra o Avenida, está dentro da Série C do ano que vem. Então, tipo assim, a Inter de Limeira já mostrou que tem condições de brigar por esse acesso mesmo fora e vai com um ânimo ainda em alta, embora tenha sido derrotada dentro de casa. Né? Pelo lado do Maringá, acho que o que fica aí de atenção para o próximo jogo é justamente o que o Felipe falou, a defesa. E especialmente nos minutos iniciais da partida. Contra a Portuguesa, como a gente bem lembra, o Maringá tomou um gol logo com 10 minutos de jogo, no jogo de volta. Claro que a desvantagem que a Portuguesa tinha era enorme, tinha que reverter uma desvantagem de 3-1, mas a Portuguesa conseguiu abrir o placar logo cedo, e a gente não sabe o que aconteceria na partida se a Portuguesa não tivesse 2 expulsos. Né? Ainda assim, acharia muito difícil que a Lusa conseguisse a classificação. Mas agora é outra história. Se a Inter de Limeira entrar muito concentrado e o Maringá não tiver atenção nesses minutos iniciais de partida, pode ser que se complique. Agora a vantagem é de apenas um gol. Né? Então, Maringá precisa entrar com máxima atenção na defesa e principalmente nesses minutos iniciais, porque 1-0 em desvantagem logo no começo do jogo é prato cheio para a Inter de Limeira fazer o seu jogo fora de casa. Pois é, então como a gente já trouxe, né, o jogo de volta no próximo domingo, 6h30 da tarde ou da noite, fica a critério aí de como você prefira, jogo no Willie Davis.
partida decisiva aí, valendo uma vaga na Série C do ano que vem. O Maringá com a vantagem de poder empatar em casa diante do seu torcedor para conseguir a classificação. Inter de Limeira precisa fazer 2 ou mais gols de diferenças para levar no tempo normal ou um gol de vantagem para que a decisão seja nas penalidades máximas. Nas semifinais, mais conhecida também como a fase mais chata da Série D, Inter de Limeira ou Maringá vão enfrentar quem sair do confronto entre Anápolis e Iguatu. E na partida de ida, no Jonas Duarte, o Iguatu abriu o placar com o Otacílio Marcos, vem fazendo vários gols decisivos aí na Série D, nessa fase de mata-mata. Só que o Iguatu também contou com boa atuação do goleiro que leva o nome do time e da cidade, o Mauro Iguatu, que sofreu o gol de empate, que foi marcado pelo Alan, mas acabou garantindo com grandes defesas o empate por 1-1, jogando no interior de Goiás. E a decisão vai ser no próximo sábado, 4 da tarde, no estádio Morenão, quando teremos, Marcos, a definição do primeiro time que vai subir para a Série C do ano que vem. Tivemos aí um confronto do pior mandante deste mata-mata contra o pior visitante, né? Quem diria, eu participei da montagem aí do guia das quartas de final, eu do Espírito Santo tinha nada a ver com essa fase final, né? Tirando o fato que eu faço parte desse podcast, e eu fiz um levantamento até das campanhas das duas equipes, e o Anápolis tinha apenas 4 vitórias em 9 jogos, né, desde o início da Série D, 4 vitórias, 4 empates, apenas uma derrota jogando como mandante, desde a primeira fase até a fase de oitavas de final. E o Iguatu, por sua vez, jogando fora de casa, em 9 jogos só venceu 1. Só que é um time, mesmo tendo vencido apenas 1, tendo a pior campanha como visitante, empatou outras 5, o que no mata-mata é coisa demais para você conseguir uma classificação, né? E o Anápolis, por sua vez, empatou 4 como mandante, então era um jogo que tinha muita cara de empate, né? Mas pelo primeiro tempo parecia até que o Anápolis poderia sair com uma vitória, uma equipe que dominou praticamente o primeiro tempo inteiro, né? Criou várias situações de gol, como o citou, o goleiro Mauro Iguatu foi fundamental para que o placar se mantivesse no 0-0 ali nos primeiros 45 minutos, né? E o Anápolis não conseguiu traduzir essa superioridade em gols, né? No segundo tempo, a gente viu o Iguatu sendo o Iguatu que a gente espera, né? Um Iguatu que se lança mais o ataque, equilibrando mais o jogo, agredindo mais o adversário, tanto que saiu na frente no confronto, né? Para quem viu o primeiro tempo, né, foi até uma surpresa, né? Ver o Iguatu saindo na frente com o gol dele, o Tacílio Marcos, o destaque dessa equipe tão forte, mesmo jogando fora de casa, que é um dos seus pontos fracos, né? Só que não conseguiu sustentar a vantagem por muito tempo. O André, logo em seguida, em bola aérea, conseguiu empatar o jogo, como vimos aí no vídeo, né? E poderia até ter virado a partida, né? Teve até um lance anulado pelo VAR, né? Anulou o segundo gol. Inclusive, parabéns à transmissão da TV Anápolis, né? Da TV do clube, né? No canal do YouTube da equipe, né? Que o narrador até ele não teve aquela questão de clubismo, né? Admitiu mesmo que o lance estava em impedimento, né? Isso é muito bom a gente ver, inclusive, umas duelos tão decisivos sendo transmitidos pelas TVs dos clubes, né? E ter essa preocupação, pelo menos, de passar uma informação com uma certa imparcialidade, né? Se de um lado o Anápolis teve chance também de fazer o gol da vitória, o gol da virada, né? O Iguatu também teve bastante chances, né? E agrediu bastante, continuou agredindo bastante. O goleiro também da equipe do Anápolis salvou outras situações de gol, poderia ter dado a vitória para o Iguatu e ter melhorado um pouquinho sua campanha fora de casa, mas o empate acabou sendo o resultado que já era o esperado pelo retrospecto das duas equipes, acabou se confirmando na tarde do domingo, né? Agora, para o Anápolis, a grande missão é tirar uma das melhores campanhas como mandante do Iguatu, ter que reverter essa situação, porque em 9 jogos jogando no Morenão, né? 9 jogos jogando no Morenão, venceu os 9 confrontos. Então, uma equipe que até então é imbatível, está 100% na competição. E o Anápolis vai precisar jogar o seu melhor futebol para conseguir esse acesso tão esperado pelos goianos.
Como o Marcos citou, né, o placar ele passa uma imagem de que foi equilibrado, né? Mas o equilíbrio só existiu depois do 1-1, depois desses 2 gols que saíram, que aí as duas equipes foram para o ataque e conseguiram aí criar chance para os dois lados. Enquanto isso, antes disso, o Anápolis dominou a partida, né? Para quem viu ali os melhores momentos, né? É até estranho que o time não abriu o placar, né? Acabou fazendo gol depois de ter tomado. Essa questão, né, que o Marcos citou, né, sobre jogar sobre o ator forte em casa, né, realmente é uma campanha assim exemplar, né, magnífica que faz dentro de casa. Tem essa questão, tem essa deficiência fora de casa, mas conseguiu segurar, digamos, não tomar gols, porque a pressão foi muito grande para a equipe do Anápolis teve para cima dos cearenses. E agora conseguiu, né, suportar, conseguiu fazer um gol de bola parada, tomou um, né, assim é verdade, mas é um bom resultado pelo contexto que foi a partida, por esse volume de jogo que o Anápolis teve para tentar fazer tentar criar uma vantagem em casa, que não conseguimos. Esse jogo também, né, acaba que ele tem um peso agora maior para os estados, né, já que o Ferroviário caiu da Série C e a Presidência também, né, então um dos dois vai repor, digamos, uma vaga do estado na Série C. Então, claro que, assim, falar que eles estão pensando nisso é mentira, né? Mas os estados realmente seriam uma representatividade importante de se manter com essa troca de equipes. Só um estado vai ter essa chance de manter aí o número de clubes do top 60 do Brasileirão. Nessas horas que costumam aparecer os presidentes de federação, né, que não estão nem aí para os clubes que disputam a Série C e Série D do Campeonato Brasileiro, mas na hora que tem um rebaixado ou na hora que vai chegando um acesso, eles costumam se interessar um pouco mais pelos seus filiados, pelos clubes que fazem parte de suas federações. E aí, só relembrando, nessa partida de volta no Estádio Morenão, será às 4h do sábado, dia 31 do mês de agosto, e vai ser quando teremos a definição do primeiro classificado para a Série C do ano que vem. E aí até uma coisa que a gente até ficou sem entender muito bem na tabela, né? Porque tem esse jogo sábado e temos 2 jogos simultâneos, né? Praticamente simultâneos na tarde do domingo. E a gente poderia ter uma organização melhor para que todo mundo pudesse acompanhar os 4 jogos que valem o acesso, né? Teremos um jogo às 3h30, do Brasiliense e do Brasiliense e do Retrô, e às 4h, 13 Itabaiana. Então não teremos como assistir os 2 jogos assim completos simultaneamente para tentar acompanhar um acesso muito importante, né? E não é a primeira vez que isso acontece, né? Infelizmente a CBF tem tido pouco capricho, atende os interesses dos clubes, eu imagino, para tentar definir essa questão de horários, mas podia pensar também num bem maior da competição e dar uma ajustada um pouco melhor para que todos os 4 jogos pudessem ser acompanhados, já que os clubes estão fazendo aí as suas transmissões, não é isso? Exato, né? Isso que faz falta, né? Os direitos de transmissão, eles geram sempre uma polêmica, né, sobre o que eles fazem e tal, mas nesse caso seria determinante para organizar isso, né? Para você ter 4 horários diferentes para a gente acompanhar os 4 jogos, né? Porque como os horários ficam nas mãos dos clubes, eles decidem que horas querem jogar, acaba que oportunizam isso, né? De a gente não poder acompanhar da maneira mais clara possível todos os 4 jogos, porque a gente quer acompanhar o que a gente gosta, mas não só por isso, né? Acho que todo torcedor envolvido também gostaria, né, de ter essa oportunidade. Acaba que Iguatu, Anápolis, Maringá e Rio de Janeiro terão essa oportunidade, porque jogam em horários bem diferentes. Então, o confronto semifinal, mesmo que a semifinal seja bem abaixo de expectativa, aconteça, mas eles poderão acompanhar. Já os 2 outros jogos, não. Né? Não teremos essa oportunidade de acompanhar de maneira clara, né? Toda a partida de um e do outro. Né? Então, de fato, essa falta, né, que faz os direitos de transmissão, e assim, não precisa nem necessariamente ser uma empresa alheia, né, fora da CBF. Poderia ser a própria CBF mesmo, né? Criar um canal no YouTube, né? Já fez isso ali durante a pandemia, né? Transmitiu alguns jogos de brasileiros femininos, de séries inferiores do brasileiro no próprio canal da CBF no YouTube. Abandonou Eleven Sports, abandonou, o Staten abandonou, mas já foi uma troca sem qualquer sentido, trocar
a Eleven Sports pelo Instat, né, empresa russa que chegou para fazer os jogos com uma estrutura mínima, mas pagou para transmitir uma temporada, depois foi embora. E aí, quando chega no momento da decisão, você não consegue ver os 4 jogos. São só 4 jogos, não é difícil de você colocar ali, escalonar eles para que todos possam ser acompanhados na íntegra, né, por todo mundo que acompanha a competição. Dinheiro a CBF tem. Isso também gera dinheiro, né? Não é só que a gente vai ser um gasto. Claro que o retorno não pode ser igual, acho que não vai ser igual o investimento, mas o papel da CBF é esse, né? De demonstrar os campeonatos deles sem pensar nessa questão, porque tem dinheiro para isso, mas prefere jogar na conta dos clubes para eles transmitirem e ter também dar esse poder, que é legal para os clubes definirem qual horário querem, mas acaba que para o torcedor no geral, quem acompanha no geral, não consegue acompanhar os 4 jogos de maneira completa, como poderia acontecer, e já aconteceu quando havia, né, transmissão para outra empresa, né? Já aconteceu, mas agora não é possível segundo a CBF. E eu acho que fica uma impressão assim de que a Série D só é acompanhada pelo torcedor do time que está envolvido e no máximo pelos estados envolvidos, né? Se, por exemplo, tem o confronto Retrô e Brasiliense que alguém, sei lá, do Rio de Janeiro não vai querer acompanhar, então, tipo assim, vamos jogar os horários de tudo qualquer jeito, porque afinal ninguém liga, mas uma organização, uma confederação que organiza uma competição não pode se dar o luxo de pensar de uma forma tão desorganizada as transmissões de sua competição. Isso mostra um pouco, talvez, de conhecimento sobre a competição que ela mesma organiza, a falta de conhecimento do público que acompanha e uma falta de interesse na própria competição. Isso é lamentável, né? E como o Felipe falou, né, os direitos de transmissão pode ter N problemas que podem ser gerados por eles, mas de fato, se há uma coisa que ajuda a organizar a competição, é isso, né? Há um tempo atrás a gente elogiou aqui no quarta categoria os quartas de finais muito bem divididas, né? Mas para esse ano foi complicado acompanhar 3 jogos na mesma faixa de horário no domingo, né? 2 que começavam às 16 e 1 às 17. Então, enquanto o jogo começava às 17, Retrô e Brasiliense, a gente tinha 2 jogos terminando, né? Então, já meio que abandonava o Retrô e Brasiliense para acompanhar a reta final das outras partidas e depois seguir com o restante da programação na Arena Pernambuco. Simplesmente lamentável acompanhar a rodada de uma forma tão picotada assim. Parece que nessa questão de achar que só os torcedores dos clubes envolvidos e no máximo dos estados vão estar ligados nos jogos, parece que as pessoas que tomam as decisões acham que todo mundo gosta de futebol como eles gostam, né? De só gostar do seu time ou do seu estado, e não que existe um interesse bem maior de muita gente que eles sequer imaginam que possam querer acompanhar a partida, né? Todo mundo gosta de um joguinho de futebol, os clubes estão transmitindo, então não custaria nada ali você organizar essa tabela de maneira que pudessem os 4 jogos ser acompanhados aí na íntegra e ao vivo, por quem gosta de acompanhar a Série D do Campeonato Brasileiro. Bom, agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a gente volta para falar dos outros 2 confrontos que trarão mais 2 acessos e também os que vão formar a outra perna da semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense. Adivinha? O futebol Loja dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Desde 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Voltamos agora com a segunda parte do quarta categoria, mais que especial, né? Episódio mais que especial, falando dos jogos de ida do mata-mata do acesso.
Mas antes de seguir com os confrontos, eu peço mais uma vez que você que nos assiste, que está nos escutando, que siga a gente no Instagram e no X, no antigo Twitter, sempre no @pcategoria. Temos por lá muito conteúdo interessante, né? Cortes aqui dos episódios, e também estamos trazendo aí em cima do lance o resultado desses jogos do mata-mata. No próximo fim de semana, certamente traremos em primeira mão os times que vão conseguir subir para a Série C do ano que vem. E para quem também está nos acompanhando, compartilhe nossos episódios nos tocadores de podcast, deixe o like e se inscreva no canal Podcast Quarta Categoria no YouTube, que isso acaba nos ajudando bastante. E você que está acompanhando também, você que está assistindo pelo Nosso Futebol, tira uma foto da tela, manda mensagem para a gente, marca nas redes sociais, que a gente vai ficar muito feliz com isso. Voltando agora aos jogos de ida do mata-mata do acesso, no Etelvino Mendonça, o Itabaiana não tomou conhecimento do favoritismo do 13, fez 3-0 com Cleiton, Gustavo Schutz e Cadu Baroni. O Galo ainda teve o zagueiro Arthur Ederson expulso no lance que resultou o segundo gol do Tremendão, mas mesmo com um homem a menos, ali já nos acréscimos do primeiro tempo, conseguiu diminuir o placar com um gol de Thiaguinho, que agora virou o artilheiro isolado da Série D, com 10 gols marcados. E a vitória por 3-1 do Itabaiana faz com que o Galo precise vencer no Amigão no domingo, às 4 da tarde, por 3 gols de diferença para se classificar no tempo normal, ou por 2 de vantagem para levar a decisão para os pênaltis. O Itabaiana pode perder por até um gol de diferença, que vai ser o representante, pelo menos um representante do Nordeste na Série C do ano que vem. Bom, já deixando meu pitaco, antes de puxar para saber da opinião de vocês, acho que pelo que os dois times apresentaram durante toda a Série D, acho que o 13 tem condições de fazer esse 2-0. Só que parece que aquela virada tomada contra o Altos nas oitavas de final, que fez levar a decisão para os pênaltis, acabou batendo forte no astral, na confiança do 13, que no primeiro tempo poderia ter sofrido muito mais, chegou a parecer que o placar tinha ficado barato em determinado ponto. No segundo tempo, o Itabaiana deixou o 13 jogar, parecia satisfeito com a vantagem por 3-1. Acho que o Galo já mostrou ter bola para conseguir se classificar. Acho que é preciso ver também, claro, respeitando toda a força do Itabaiana, mas como é que mais uma derrota, 2 derrotas seguidas, o 13 só tinha perdido um jogo em toda a Série D antes do jogo de volta das oitavas de final, como é que ela vai cair dentro do Presidente Vargas, que é o CT do Galo da Borborema. Para quem acompanhou, né, para quem, sei lá, caiu de paraquedas na partida no final do primeiro tempo, né, ficou de boca aberta, né, porque o 3-0 não era esperado, né, assim, nenhum confronto, né, de parte final não era esperado 3-0. De fato, o Itabaiana foi muito melhor, foi muito eficiente para fazer esse placar. Se aproveitou ainda, né, da expulsão, que gerou a falta, né, do segundo gol. Então, conseguiu 2 vantagens, digamos, em 4 minutos, porque o VAR demorou um pouco para assinalar o cartão vermelho, porque ele tinha dado amarelo. E acaba que o Itabaiana faz um resultado muito, muito, muito bom até esse 3-0 e toma um susto, né, como o Thiaguinho, no final do primeiro tempo, fazendo 3-1, né, tirando a vantagem. No segundo tempo, o 13, de fato, lutou bravamente para fazer pelo menos um gol e teve chance de fazer, disso acontecer, mas não conseguiu. Eu acho que o 13 ainda tem que se escorar bem, digamos, para essa partida de volta, é que o histórico do 13 é muito bom, né? São 9 vitórias que tem na Série D, 4 por 2-0 ou 2 gols de diferença, 4 por 3 ou mais gols de diferença. Só uma vitória por um gol de diferença. Então, é um histórico muito bom, mas no contraponto, o Itabaiana tem 5 derrotas e apenas uma por 2 gols, né? Que levaria a decisão para os pênaltis. Então, é algo que pesa bem para uma equipe, mas também pesa bem para outra, né? Então, ainda o equilíbrio se mantém. Também não acho que o jogo está definido, né, ainda mais por esse histórico do 13, apesar desse baque que parece realmente ter dado para a equipe contra o Altos, né, que acabou passando de fase, né, pelos pênaltis, mas aquela derrota com 2 gols bem perto, assim como foi com o Itabaiana, né, o 2-0 e o 3-0 não foram
períodos tão distantes assim, né? Ainda mais se for no primeiro tempo, né? Então, de fato, o Itabaiana podia até definir mesmo o acesso nessa partida de ida, acabou tomando um gol que ainda da sobrevida, né? Talvez seja o 13 vai entrar naquele espírito Carlinhos Bala de 2008, né? Sport Corinthians, né? Que o gol do título foi, que é o caso o acesso, foi aquele gol do Salvador do Newton, se não estou enganado. Talvez esse gol do Thiaguinho também possa ter esse significado, mas o Itabaiana ainda tem uma boa vantagem, mas não está totalmente fechado ainda não. Bom, analisando a campanha das duas equipes, a gente viu que são equipes que foram dominantes em suas primeiras fases, embora o Itabaiana quase tenha perdido a liderança por Retrô, mas a maior parte da primeira fase do Itabaiana foi dominante, assim como o 13 também foi. Só que as duas equipes chegaram às quartas de final tendo mais sorte que juízo, né? Cada um com suas particularidades, mas chegaram tendo mais sorte que juízo, né? O 13 com uma vantagem em mãos contra o Altos e o Itabaiana tendo ficado 2 vezes atrás diante do Porto Velho, tanto no jogo da ida quanto no jogo da volta, ambos decidindo nos pênaltis. O que não quer dizer que as duas equipes tenham o futebol a desempenhar, bom futebol a desempenhar nessa Série D, né? E dessa vez, na partida de ida, foi a vez do Itabaiana desempenhar esse bom futebol, né? Largou bem na frente bem cedo, o que não mudou o panorama da partida, porque o 13 continuava agredindo, levou perigo, só que depois da expulsão do Arthur, né, o jogo, pelo menos nos 10 minutos seguintes, o 13 ficou desnorteado na partida, né? Tanto que sofreu o terceiro nesse intervalo de 10 minutos, o segundo e o terceiro gol. Conseguiu descontar no final da partida com o Thiaguinho, né, uma das gratas revelações dessa Série D. E só que eu acho que faltou gana para o Itabaiana conquistar uma vantagem maior, o que pode ser um alívio aí para o 13, né? Ficou bem claro para a gente que a pulga atrás na orelha se confirma, né? A pulga atrás da orelha daquela partida que daquela derrota para o Altos na fase anterior não era apenas um acidente de percurso, né? E agora o 13 entra para o confronto com 2 derrotas seguidas na competição, né? O que pode deixar uma pressão aí para a partida de volta, ainda mais jogando em casa com o estádio lotado, né? A camisa pode pesar, mas pode pesar de uma maneira que não satisfaça o seu torcedor e nem ao time, né? Claro, o Felipe até apresentou pontos aí que o 13 tem condições de buscar o resultado, já conquistou, já conseguiu placares de 2-3-0, né? 2-3 gols de diferença durante a competição, uma equipe que tem qualidade para isso. Só que o Itabaiana, por outro lado, também já demonstrou ter qualidade para reverter uma situação dessa, né? Na fase anterior, jogando em casa, o Porto Velho chegou a abrir 2-0 de vantagem contra o Itabaiana e o Itabaiana conseguiu buscar esse resultado. Então, se por um lado tem esse alento do 13, que é uma equipe capaz de buscar o resultado, por outro, caso essa situação venha a acontecer, a gente sabe que o Itabaiana tem força para correr atrás de um empate ou de pelo menos descontar e conseguir o tão sonhado acesso que vem buscando há muito tempo. A expectativa de 14, 15 mil pessoas no Amigão nesse jogo da volta, no domingo, 1º de setembro, às 4 da tarde. O 13 vai enfrentar uma adversidade que ainda não tinha se deparado com ela dentro dessa Série D. E o 13 reafirmando que até, acho que eu falo, não lembro se eu falei na edição passada do quarta categoria, mas teve um problema que além da questão da expulsão, né, do Arthur, acho que foi por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, o 13 joga só com o Van, lateral direito da linha defensiva que é considerada titular, né? O Nailon tá machucado, o Milani começou no banco de reservas, o Ayrton também no banco de reservas, então é o 13 que vem até sofrendo gols também por conta dessa questão. São jogadores que não estavam com o ritmo ideal, não vinham sendo titulares durante toda a competição, claro, além de ser tecnicamente abaixo do que quem vinha jogando, né? Se pressupõe isso, para não estarem jogando. Chega nos jogos decisivos com esse problema na defesa, enquanto o ataque vai seguindo marcando seus gols, e dessa vez o Thiaguinho pode ter sido o Carlinhos Bala da vez
e marcado aí o gol que pode ser o do acesso do Galo, mas o Itabaiana certamente tem muita força e demonstrou isso nos confrontos anteriores, né? Quando foi buscar as adversidades contra o Atlético Cearense e também diante do Porto Velho. O confronto mais endinheirado desse mata-mata do acesso aconteceu no fim da tarde de domingo na Arena Pernambuco, onde o Retrô amassou o Brasiliense no primeiro tempo, mas a vitória foi bem magra, apenas 1-0, gol de Franklin Mascote. A Fênix leva a vantagem mínima para o jogo do domingo que vem, que começa às 3h30 da tarde na Boca do Jacaré, onde o Brasiliense vai tentar reverter essa situação. E o time candango tem um grande ídolo do futebol de Pernambuco na sua torcida, e que não está nem um pouco animado com um possível acesso do Retrô. A gente vai ver aí, já que foi citado agora, ele vai aparecer também no quarta categoria. De que tu quer saber? O Retrô passa ou não passa? Não. Passa não. De novo. Por quê, pô? Por que não passa? Sou brasileiro de carteirinha. Metrô, o que eu conheço é ali a linha Camaragibe, Recife. Agora vem cá, o Brasiliense é esse Barcelona todo, é? Eu sou brasiliense e não mudo minha opinião. Quem gostar, gostou. Quem não gostou, mora as costas. Mas que vai subir brasiliense, vai. Ave Maria. E eu não mudo minha opinião é essa. E se subir... E outra coisa, vergonha. Se subir, pode fazer zoada, mas é Série D. Oxê, zoada, ganhou Copa do Brasil. Esse time. Que time é esse que tá falando aí? Retrô. Oxe. Ah, é o Metrô, né? Aqui eu só conheço o Metrô. O Retrô é aquelas camisas que tinha, né? Camisa Retrô. Camisa Retrô. Ah, o cara vende, um amigo meu vende, né? É. O time de futebol. Tem torcida? Foi campeão de quê? Me informe, meu amigo. Me diga, você tá vendo pergunta. Você que não... Ainda não tem título. Título só se for de eleitor. Bora. O Carlinhos Bala, uma grande figura aí folclórica do futebol pernambucano, mas tá na torcida pelo Brasiliense. Agora, sério, o que é que vocês acham aí? Do que vocês acharam desse primeiro jogo? Saiu barato pro Brasiliense? Tá tudo aberto pro jogo de volta? Primeiramente, por essa eu não esperava. Por essa torcida eu não esperava. Bom, falando agora do duelo, né? Foi uma partida que o Retrô, né, foi melhor até durante boa parte da partida, né? Poderia ter construído um placar melhor enquanto tinha superioridade, tinha o controle do jogo. Só que eu senti que a equipe caiu de produção e viu o Brasiliense ameaçar bastante em chute de média, longa distância. E assim, eu até fiz uma análise no meu Twitter sobre esse confronto, que é o confronto para mim que não só é das equipes mais endinheiradas da competição, né? Mas também o confronto que é uma panela de pressão enorme, porque de um lado você tem um Retrô com um grande investimento, com um projeto esportivo e que não consegue ser superior em mata-matas, agora tem construído essa casca para buscar o acesso, então está nas quartas de final. E do outro lado tem o Brasiliense que há muito tempo negligenciava a competição, mesmo tendo um grande investimento. Chegava com a pinta de favorito, não só pelo investimento, mas também por figuras medalhões que figuravam no elenco. Eu até, com todo respeito, assim, mas se o Carlinhos Bala fala isso, solta essa frase há uns 2 anos, corria risco de ele fazer parte do elenco do Brasiliense, né? E o Brasiliense, mesmo com todo esse cenário, não conseguia chegar no tão sonhado acesso. E agora, nessa temporada que, visando o ano que vem, corre o risco de não ter calendário, tem a grande obrigação de conquistar o acesso para se manter no cenário nacional em 2025. Né? E diante desse cenário todo, a grande dúvida, porque depois a gente vai olhando as campanhas, né, viu o Retrô crescendo aos poucos, eliminando traumas, ainda que em alguns momentos fique devendo futebol, né? E do outro lado tem o Brasiliense que vai superando seus traumas, vai jogando um bom futebol, mas até então não vinha sendo testado, né, na competição. Pegou o Real Noroeste na segunda fase, o Real Noroeste má fase já faz 1 ano, o Brasil de Pelotas, que não foi páreo nem um pouco, né, tanto que o agregado foi de 9-1, né, nem dá para dizer que foi um teste, né, e o Retrô poderia ser essa equipe a causar danos ao Brasiliense. Seria um grande teste para a equipe candanga aí, para ver se
tem realmente futebol para subir. E essa reta final de partida, com o Brasiliense agredindo bastante, eu diria até que o Brasiliense, pela segunda metade de segundo tempo em diante, eu diria até que merecia até o empate. Mostrou, mesmo perdendo, dá para dizer até que foi bem nesse teste. Eu acho que tem condições de buscar o acesso jogando em casa, né? Eu acho que o Retrô precisa, embora esteja superando traumas, precisa ter um futebol mais consistente para poder cravar esse acesso, porque em boa parte da partida foi superior, né? Criou várias chances, mas não conseguiu definir, não conseguiu matar a partida. Foi assim também contra o Manauara, mesmo ganhando de 2-0 na partida de ida. Poderia ter construído um placar ainda maior. O Manauara, na partida de ida, não ofereceu riscos ao Retrô, e no jogo da volta simplesmente dominou o Retrô. Né? Poderia ter saído com a classificação. Né? Acabou sendo derrotado nos pênaltis. Então eu acho que falta ao Retrô essa consistência para passar maior segurança de que vá conquistar esse acesso. O Brasiliense, mesmo perdendo, mostrou até um futebol mais consistente. Resta saber se em casa vai não ser superior por 20 minutos, mas dominar realmente o Retrô e buscar a classificação. Eu falei do Carlinhos Bala sem saber que teria esse vídeo, né? Então foi uma consistência muito grande para mim aqui. O Carlinhos Bala que tem o perfil do Brasiliense, né? Teria o perfil do Brasiliense completo, como o Marcos citou, né? Realmente teria tudo para jogar na equipe anos atrás aí. Eu falei no episódio passado, né, que para o Retrô seria muito bom jogar a primeira partida como mandante, né? E isso foi demonstrado nesse jogo, né? Nem falo pelas 7 mil pessoas que apareceram aí em Pernambuco, ingresso gratuito, foi um bom público para um time que não tem uma torcida, então o pessoal foi ao estádio, apoiou para tentar levar o time para a Série C. Até mesmo o jogo foi meio... Quando você joga em casa, geralmente você tem torcida empurrando para você atacar, né? É meio que psicológico o ataque, e você tem que ir para frente e ser ofensivo dentro de casa para agradar a torcida. E nesse jogo, o Retrô, no primeiro tempo, aproveitou muito os espaços que o Brasiliense deu. Então, se portou bem na zaga, defensivamente, e saiu com velocidade com a bola para o ataque, né? E acabou que saiu o gol 1-0. Poderia ter feito mais no primeiro tempo. Talvez o que desequilibra um pouco essa questão se o Brasiliense mereceria o empate é que eu achei que o Retrô foi melhor durante o período que foi bem do que o Brasiliense foi bem nesse período que jogou melhor que o Retrô. Mas, de fato, também não seria nada injusto se saísse um empate. Então, essa questão que eu citei, né, de ser benéfico para o time disputar a primeira partida em casa como mandante, acabou se comprovando. O Retrô tem 2 jogos aí que beirou o traumático, mas virou heróico, né? Contra o América e contra o Manauara. E novamente vai ter que lutar por esse histórico aí, para manter esse histórico, para conquistar o acesso. Tem a vantagem, o empate garante o acesso, mas o Retrô tem apesar de, como o Marcos citou, né? Conseguiu superar alguns traumas, mas fora de casa ainda pena para conquistar as vagas de maneira tranquila. Não foi assim com o América, não foi assim com o Manauara, e também não será assim com o Brasiliense também, já prevendo que pode ser a partida lá no Distrito Federal. Pois bem, só para reforçar, né, o Retrô joga por um empate na Boca do Jacaré, jogo no domingo, 3h30 da tarde, onde conheceremos mais um time que vai subir de divisão. O Brasiliense precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por 2 ou mais de vantagem para se classificar direto nos 90 minutos para a Série C do Campeonato Brasileiro, coisa que vem tentando há muito tempo e agora com um perfil diferente de contratações, né, com jogadores menos no estilo Carlinhos Bala, parece ser a temporada que vai se aproximar mais disso, e sempre que aparece o Carlinhos Bala em qualquer circunstância, eu sempre lembro que ele desafiou um pônei para uma corrida. Então esse é o meu momento favorito da grande carreira do Carlinhos Bala, que foi um excelente jogador e é um personagem tão bom quanto era jogando bola.
Bom, passamos aí pelos confrontos de ida, né, desse mata-mata do acesso, jogos de volta já no próximo fim de semana, a gente já trouxe todos os detalhes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os times que vão estar aqui fazendo o caminho inverso, que vem da Série C para a Série D do ano que vem. Porque no último sábado foi realizada a última rodada da primeira fase da terceira divisão e São José e Ferroviário, que já estavam rebaixados antecipadamente, ganharam a companhia de Aparecidense e Sampaio Corrêa, que vão jogar a Série D em 2025. E a gente não vai se alongar tanto assim, né, porque nosso foco é na Série D, mas o rebaixamento do Ferroviário passou longe de ser por conta do Ciel, né, que marcou 7 gols na série C, foi o artilheiro do time na competição e encerrou no jogo, mesmo já estando rebaixado, né, diante do Tombense, no Presidente Vargas, com hat-trick, fez 3 gols na última participação do Ferroviário dentro da Série C de 2024, e é um time que aparentemente virou um ioiô, né? Caiu na Série C em 2022, 2023 conseguiu o acesso como campeão para jogar a Série C em 2024 e vai ser rebaixado para jogar a Série D agora em 2025 mais uma vez, né? Uma pena, mas por tudo que se comentava já nos bastidores, né? Uma equipe com problemas de dificuldade de salário, muitos jogadores aí com problemas de questão salarial. O Paulinho Kobayashi, que voltou ao clube que ele dirigiu no título da Série D do ano passado, ele saiu atirando para todo lado, né? Revelou muitos problemas estruturais dentro do Ferrão nessa temporada e acabou culminando no rebaixamento, que não foi surpreendente. Só que menos surpreendente do que o rebaixamento do Ferroviário foi o do Sampaio Corrêa, que, se a gente for pegar na memória, em 2022, até a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, estava brigando pelo acesso para a primeira divisão. E aí agora vai de elevador direto da Série B para jogar a Série D, só com a passagem pela Série C dessa temporada, e desde o início a gente já sabia que seria assim, né? Porque é um desgaste total da diretoria na pessoa do presidente Sérgio Frota com a torcida da Bolívia querida, investimentos equivocados, né? A gente viu o Sampaio, por exemplo, vender o mando de campo do jogo contra o Fluminense pela Copa do Brasil com a promessa de que essa grana seria investida no elenco, coisa que não aconteceu. Muitas trocas de treinadores, um elenco absolutamente envelhecido com jogadores que estão lá há muito tempo e só contrata medalhão, quase que adotando um perfil que a gente vê sempre no Brasiliense, né, com jogadores com a faixa etária muito avançada. O Pimentinha é o grande destaque do Sampaio Corrêa há bastante tempo, jogando só os jogos em casa. Então você tem uma diretoria que permite que seu principal jogador só jogue os jogos em casa, na sua grande maioria. Obviamente o Pimentinha participa de um ou outro jogo fora do Castelão. Isso aí mostra muito bem como é que fica, qual é o pensamento de quem dirige o clube, que fica ainda mais escancarado quando a gente vê e ouve na transmissão oficial do clube, numa partida que valia o seu rebaixamento ou não, o narrador, com todo respeito ao profissional dele, mas como a gente sabe que o Sérgio Frota é alguém que centraliza todas as ações e tudo que acontece no Sampaio Corrêa tem passagem por ele, ele foi o porta-voz do presidente do Sampaio Corrêa com essa narração que a gente vai mostrar agora. Gol! Fazendo a festa da torcida no momento em que termina o jogo! Termina o jogo! E vamos decidir nos tribunais, vamos sim! Porque o Sampaio vence e fica na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro. O nosso tricolor de São Pantaleão. Vamos jogar agora o outro duelo fora do campo. Confiança reclama ainda ali com a arbitragem. Vamos mostrar mais uma vez o gol do Bruno Baio. Mostra aí o gol do alento, o gol das lágrimas do torcedor. Eu duvido o torcedor que não é fanático pelo Sampaio como eu, que não foi as lágrimas. Primeiro lance do pênalti do Pimenta, pênalti claro em cima. Constrangedor, né? Um clube do tamanho do Sampaio Corrêa, que, como eu falei recentemente, estava disputando uma vaga na Série A do ano que vem, ele comemora a permanência na 17ª posição, imaginando que o Caxias vai perder a batalha no tribunal pela escalação possivelmente irregular do Yuri Ferraz, lateral direito, em algumas partidas, e vai conseguir a permanência
no tribunal é algo que, Felipe, eu acho que apequena, inclusive, a história de Sampaio Corrêa uma declaração como essa. Esse vídeo, nessa narração, é a síntese do que acontece no Sampaio Corrêa, né? Isso demonstra que não é nenhuma surpresa que o time seja rebaixado da Série D, né? E fica mais claro e evidente, né, que essas duas boas campanhas do Sampaio Corrêa já quase conquistar acesso à Série A. E assim, converso até que torci para isso, porque para ser um time totalmente diferente, totalmente diferente na elite do futebol brasileiro, mas ficou claro, né, ao passar dos anos, que sempre nunca pareceu um projeto, parecia mesmo uma circunstância de uma temporada boa, um elenco formado bem para conquistar essa possível vaga na Série A, né? O Sampaio, né, disputou 5 edições dessa Série C moderna, né, desde 2009. Em 3, nunca ficou duas temporadas seguidas na competição, né? Em 3 subiu direto para a Série B ou caiu para a Série D. Em 2009 e agora 2024, né? Porque o que atualmente existe no Sampaio Corrêa é isso. O Sampaio Corrêa está rebaixado. Essa é a questão. Essa luta pelo tribunal, essa coisa do alento, é algo que, por uma coisa que ainda não parece longa, né, se conquistar. Já vi opiniões diferentes sobre o caso do Caxias e tal, mas comemorar, né, há muitos tons para você falar sobre isso durante o rebaixamento. Né? Você poderia citar essa questão, mas não com essa empolgação que ele demonstrou, porque o time, de fato, está rebaixado. Essa é a situação naquele momento e continua sendo durante a gravação e vai ser quando passar no nosso futebol, passar no YouTube, essa gravação que a gente está fazendo agora. O Sampaio está rebaixado, tem sim que tentar lutar para ver o que aconteceu com essa questão do Caxias, mas não muda o fato. O Sampaio Corrêa, nesse momento, está rebaixado e é isso que é isso. Né? Não tem muito o que citar. Só puxando um pouquinho da Aparecidense, né? Também um time que a gente Felipe, apostava que... Você vai falar da Aparecidense, aí a gente tem entre os 4 rebaixados 3 times que foram campeões da Série D, né? Vão voltar para tentar mais um campeonato, no caso do Ferroviário, o tricampeonato. Vai ser uma Série D bem tradicional, digamos, né? No ano que vem, até Portuguesa, Santa Cruz, Sampaio Corrêa agora, Aparecidense e Ferroviário já foram campeões da divisão. O Joinville volta também. América, exato. Então é algo. Times fortes também, né? Que tem dinheiro, que vão disputar no capital do Distrito Federal. O Água Santa vai voltar para a disputa. Então vai ser uma competição bem forte, né? E a Aparecidense, que parecia vislumbrar uma Série C mais tranquila, né? Uma história mais tranquila, não de subir, mas pelo menos de permanecer, acabou sendo rebaixada. Os erros durante a temporada foram cruciais para que a demora também para se reforçar foram cruciais para isso e acabou sendo rebaixada no caso. Então fica também essa questão, né? E eu sempre falo, né? Permanecer na Série C nem subir, permanecer na Série C é mais fácil, e essa provavelmente é mais fácil do que você subir da Série D para a Série C. E esses 4 times vão ter que remar novamente para conquistar essa vaga, porque não é fácil, né? Mata-mata traiçoeira, a gente está vendo como é que é. A tendência sempre o time que cai é não subir. Essa é a lógica que domina a Série D. O Ferroviário foi uma exceção da regra, mas agora vai tentar lutar para voltar novamente, mas é isso, né? A lógica sempre diz, o time que desce não sobe de primeira, vai ter que remar muito para conquistar essa vaga na Série C novamente. Bom, eu assino embaixo a observação feita pelo Felipe sobre a Aparecidense, e inclusive eu achei que era uma equipe que tinha condições de pelo menos ficar na Série C por um bom tempo, né? Igual o São José ficou, né? E até pelo lado do São José eu esperava até que pelo tanto tempo que ficou na Série C que fosse alçar um voo maior. Acabou que parece que chegou ao limite do São José, assim como chegou ao limite da Aparecidense e retornaram para a Série D, com todas as falhas de planejamento que tiveram e tudo mais. Com relação ao Ferroviário, né, vai em busca do tri agora, né, da Série D, mas assim, quanto mais uma equipe faz um bate-volta, mais o cenário é de que há uma desorganização interna e mais
a chance do retorno para a Série C se não acontecer, né? Pode ser que venha acontecer, é um clube tradicional, um clube que já tem história na competição, bicampeão, mas cada vez vai ficando mais difícil isso acontecer, né? Eu prevejo um retorno à Série D mais difícil do que foram os outros retornos, as outras participações que o Ferroviário teve. Com relação ao Sampaio Corrêa, uns anos atrás o Sampaio Corrêa veio jogar aqui no Espírito Santo contra o Rio Branco pela Copa do Brasil em 2021, durante a pandemia, e na ocasião até conversei com o pessoal no Maranhão e eles citavam muito que o processo, o modus operandi do Sampaio Corrêa na temporada era parecido, né? Passava uma temporada no estadual, poderia conquistando ou não, mas passava por alguns percalços, mesma coisa na Copa do Brasil, no Brasileirão passava também por percalço e durante o campeonato conseguia trocar o pneu do carro em movimento, né? E fazia uma boa campanha e chegando até bater na trave com relação ao acesso, né? E enquanto isso, os investimentos do clube não melhoravam, né? A situação financeira do clube não melhorava, tanto que pode até parecer pouco, né? Mas uma classificação em Copa do Brasil vale muito para uma equipe como o Sampaio Corrêa, ainda mais também para um Rio Branco, né? Que é de uma Série D na época, o Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro, uma classificação de Copa do Brasil valia sim uma grana boa. E eu lembro de pelo menos umas 2 eliminações do Sampaio Corrêa logo de cara na competição. Para o próprio Rio Branco naquele ano, perdeu por 2-1 aqui no Kleber Andrade, e pro Águia Branca também, Águia Branca não, pro Águia Negra em outra temporada, Águia Negra do Mato Grosso do Sul. E pro Maringá. Pro Maringá também, né? Teve 3 eliminações aí de Copa do Brasil para equipes de Série D, né? E isso reflete também na organização do clube, no planejamento financeiro, né, no material humano que o clube vai ter, né? E quando isso vai se tornando uma bola de neve, o resultado está aí. É o famoso a conta chegou, né? E simplesmente patético, uma vergonha o que aconteceu na transmissão, comemorar que vai na disputa do tribunal, comemorar 17º lugar, né? Se o torcedor tá achando isso legal, né? Paciência, né? Mas pra gente aqui, né? Simplesmente patético. Eu vejo. Só uma coisa, Ellison. Eu não achei nenhum torcedor do Sampaio que gostou dessa narração, né? Eu até recebi comentários falando que seria correto fazer isso e tal. Mas sobre só o Ciel, né? Se eu fosse eu não sei o que ele pensa da carreira, né? Se você pensa em continuar, mas se eu fosse dirigente do Floresta, eu ligava agora para ele, para não nem mudar o CEP, né? Continua onde está e contratava. E mesmo o caso do Fábio Ramp, goleiro São José. Caxias e Ipiranga também acho que poderiam muito bem ligar para ele para continuar na Série C, porque tem perfil de Série C, até de Série B, até. Mas como ele tem uma relação bem forte com o São José, acabou não saindo. Mas talvez essa queda agora seja uma brecha para mantê-lo aí divisionado, porque de fato ele merece também pela qualidade que tem, não só e também pelos gols, né, que consegue fazer vez e outra aí. Só para arrematar essa questão do Sampaio Corrêa, por isso que eu falei, né, que ele é um porta-voz do Sérgio Frota, porque ele fala que o verdadeiro torcedor do Sampaio está comemorando o resultado, está chorando, está emocionado. O choro certamente era de tristeza do verdadeiro torcedor do Sampaio Corrêa pelo rebaixamento dentro de campo, e não um choro de esperança porque tem possibilidade de ganhar no tribunal. E o São José é mais um gaúcho que vai fazendo campanha ruim, né, dentro do futebol brasileiro, sofreu bastante também por conta da questão das enchentes, mas acho que já antes demonstrava que não teria forças para se segurar na Série C, né? Então era um rebaixamento. Acho que aquela campanha absurda do ano passado que bateu na trave no acesso, acho que saiu um pouco mais da curva do que esse rebaixamento nessa temporada. Agora vamos ao encerramento do quarta categoria nessa edição 129. 30 segundinhos para vocês destacarem rapidinho o que é que vamos ter de melhor nesse mata-mata do acesso nesses jogos do domingo e do sábado também. Não tem como separar, né? Eu destaco os 4 jogos, né? Porque definiremos os campeões, não tem como fugir disso, né? Terem uns com mais vantagem, outros com menos vantagem, mas os 4 jogos são determinantes, né? Não tem como separar um do outro, não. Então destaco os 4, porque seremos os campeões, os reais campeões da Série D. Bom, primeiramente agradecer por mais um episódio de quarta categoria e
Já que eu tenho só 30 segundos e o Felipe já falou tudo que tinha que falar desse mata-mata, né? Então eu vou trazer um outro destaque aqui, né? Que enquanto temos times buscando o acesso para a Série C, tem time chegando na Série D e é debutante. O Porto Vitória foi campeão da Copa do Espírito Santo no último sábado, bateu o Vitória na final no Kleber Andrade em jogo único, por 1-0, e vai disputar pela primeira vez uma competição nacional, e essa competição nacional é a Série D, então teremos Porto Vitória aqui no quarta categoria no ano que vem. É isso aí, teremos Porto Vitória no quarta categoria em 2025, mas na próxima semana a gente estará de volta trazendo os 4 campeões, os times que vão jogar a Série C do Campeonato Brasileiro em 2025. A todo mundo que nos acompanhou, um abraço e até a semana que vem.